vem Ayrton, lá vem Schumacher, tá aí o Berger, pra alegria do torcedor italiano. Tem o Rio e Frentzen, o Frentzen com a Sauber vai dando trabalho pro Rio. Penta aqui na reta, vai passar na nossa frente. Olha o motor do Senna aí. Ronca forte o motor do brasileiro, completa 6 voltas. 1:24.867. 1:24.9 passou Schumacher. Diferença de 682 milésimos. Senna. Bateu na Tamburello. Bateu na Tamburello, Ayrton. Fora da prova o brasileiro Ayrton Senna, e bola batida muito feia. Muito feia. Tomara que não tenhamos nada de mais grave. Realmente um impacto violentíssimo. Muito feia a batida com o brasileiro na Tamburello. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Ele está desacordado, viu, Nilson? Porque senão ele já teria saído do carro. Vamos esperar que o socorro seja rápido. Já chegou aqui em Imola, o socorro é o mais rápido de todos, é o mais eficiente de toda a Fórmula 1. Agora, é claro que os comissários estão esperando que os médicos cheguem até o Senna para fazer o primeiro atendimento, o atendimento correto. Cláudio Kassugi, realmente um acidente muito feio com o brasileiro Senna, bateu na Tamburello. Você tem a imagem aí no Brasil, ele continua desacordado no carro. Está desacordado o brasileiro. Fala, Cláudio. É um acidente... Agora sim mexe a cabeça o Senna. É um acidente de difícil explicação. Prova paralisada, Cláudio. Prova paralisada, meu caro Cláudio Kassugi. É um acidente de difícil explicação, porque ele vinha liderando, não havia nenhum carro à sua frente. A Williams realmente teve toda a lateral praticamente destruída. E é difícil entender, salvo alguma melhor explicação depois de algum defeito mecânico, do que possa ter determinado esse acidente. De qualquer forma, é um ponto fatídico para os pilotos brasileiros. Vocês lembram Tá lá, Piquet? Cláudio, olha a imagem, Cláudio. Ele passou direto na Tamburello, passou direto e vai de encontro pro muro. Meu Deus do céu, um acidente muito feio, bateu realmente de uma forma muito forte o brasileiro de encontro no muro. É a Tamburello, a mesma curva onde bateu o Nelson Piquet em 1987. Vamos aguardar o atendimento ao brasileiro Ayrton Senna. Vamos aguardar o atendimento ao brasileiro Ayrton Senna. Tomara que nada de mais grave tenha ocorrido com o piloto do Brasil. Ele continua no carro brasileiro. Vai ser retirado do carro brasileiro Ayrton Senna. Primeiro imobilizado. Deve sair totalmente imobilizado do carro. Fim de semana realmente muito triste aqui em Imola, na Itália. Começando com o fim de semana do Rubinho Barrichello, que foi triste demais. A batida do Rubinho na sexta-feira. A morte do Ratzenberger ocorreu no dia de ontem. E agora, com 6 voltas de prova, o Senna liderando a prova, saiu direto na Tamburello, acabou batendo violentamente o seu carro na Tamburello, Senna, e vai ser retirado do carro. Talvez o acidente mais sério do Ayrton até agora dentro da Fórmula 1, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, o acidente mais sério do brasileiro na Fórmula 1. Agora uma imagem aérea sendo mostrada, uma árvore à frente da câmera, não se dá para ver absolutamente nada. Agora sim, vai ser retomada a imagem do atendimento ao brasileiro Ayrton Senna. E daqui a pouco nós teremos mais informações, mais detalhes. A primeira impressão é que ele ficou desacordado dentro do carro, com a pancada. Essa é a primeira impressão. O Schumacher está aí olhando o seu carro Benetton. Que coisa impressionante, meu Deus do céu. Uma corrida onde tudo aconteceu até agora em Imola, na Itália. Vamos aguardar e rezarmos muito aqui para que nada de mais grave tenha acontecido com o tricampeão do mundo de Fórmula 1 brasileiro Ayrton Senna. Ele que hoje de manhã conversava demais com o Schumacher, conversava demais com todos os pilotos, está sendo retirado do carro nesse instante pela equipe médica, deverá ser encaminhado ao hospital. Eu peço inclusive ao Flávio Gomes, Flávio vai dar um pulinho evidente aqui, aí embaixo no hospital Dino, do autódromo Dino Enzo Ferrari. Está extintido o brasileiro Ayrton Senna. Me parece que ainda continua desacordado o brasileiro Ayrton Senna. Essa é a impressão inicial que nós temos. Me parece que continua ainda desacordado em função do impacto, a violência do acidente, e está sendo atendido neste instante. Momentos dramáticos para todos nós aqui em Imola, na Itália. Nós estamos relatando para a Rádio Jovem Pan de São Paulo. O atendimento continua sendo feito na pista do circuito de Imola, na curva Tamburello. Ele bateu de frente com o muro, uma apreensão muito grande dentro do box da Williams, uma apreensão muito grande de todos dentro do box da Williams, em razão desse acidente envolvendo o brasileiro Ayrton Senna.
uma batida muito forte, uma batida violentíssima do piloto do Brasil. Bateu na Tamburello, foi a mesma curva em que bateu Nelson Piquet no ano de 1987. E o Piquet foi transportado para o hospital do autódromo, depois para o hospital em Polônia, e tivemos a recuperação do Nelson naquele acidente de 87. Vamos rezar muito aqui para que nós não tenhamos nada de mais grave com o brasileiro Ayrton Senna. O impacto foi violentíssimo, o impacto foi muito forte, a batida foi por demais de forte na Tamburello, por demais de forte na Tamburello. Um fim de semana trágico, por enquanto, aqui em Imola, na Itália. Acidente com o Rubinho na sexta-feira, a recuperação do Rubinho, o acidente com o Ratzenberger no sábado, o acidente fatal com o piloto Roland Ratzenberger, que tirou a vida do piloto austríaco, e agora um acidente muito violento com o brasileiro Ayrton Senna. Continua sendo imobilizado o brasileiro Senna e vai ser colocado dentro da ambulância e encaminhado aqui ao Hospital do Autódromo e posteriormente ao Hospital de Bolonha. Certamente deverá ser encaminhado ao Hospital Maggiore, e a apreensão a gente sente muito grande dentro do box da equipe Williams, uma apreensão intensa dentro do box da equipe Williams. Um fim de semana trágico, marcado por acidentes gravíssimos nesta pista de Imola, na Itália. Tem impressão, muita coisa talvez tenha que ser revista. A gente percebe ainda o Ayrton sendo imobilizado inteiramente, o Ayrton sendo atendido e imobilizado inteiramente. É o procedimento... Os primeiros socorros. Foi retirada a parte de cima do macacão do brasileiro Ayrton Senna. Foi retirada a parte de cima do macacão do brasileiro Ayrton Senna. O procedimento vem sendo feito de forma absolutamente correta. O atendimento vem sendo feito de forma absolutamente correta. E a gente vê, inclusive, sinais aí de muita expectativa de todos aqui no circuito de Enzo Ferrari em Imola, na Itália. Cláudio Kassug. Na verdade, Nilson, amigo da Fórmula 1, o que fica... O helicóptero, Cláudio, importante ressaltar agora. Exato. O helicóptero vai para a pista. Talvez ele esteja encaminhado diretamente para o Hospital de Bolonha. Isso, esse helicóptero é um helicóptero do Hospital Maggiore de Bolonha, um helicóptero que tem capacidade para 2 médicos, para que 2 médicos possam acompanhar o paciente dentro dele, e foi o mesmo helicóptero, exatamente o mesmo, que levou ontem Roland Ratzenberger até o Hospital Maggiore de Bolonha. O Ayrton não vai ser atendido no centro médico aqui do autódromo, vai voar direto para Bolonha, é um voo de 12 minutos, são 35 quilômetros daqui até Bolonha. O procedimento, por enquanto, é um procedimento normal. O piloto foi tirado com muito cuidado de dentro do cockpit, o que não aconteceu ontem com o Ratzenberger. Desculpe, pode entrar, Nilson. Não, eu só gostaria de dizer o seguinte, que a impressão que eu tenho daqui, exatamente vendo a imagem, né, porque nós não temos a visão com o olho nu da Tamburello, é claro, evidente, nós estamos com a imagem, nós estamos aqui à frente da reta. A impressão que eu tenho aqui é que ele continua desacordado, que não mexe o brasileiro Ayrton Senna. Ele continua desacordado. E com sinais vitais provavelmente corretos, sem problemas, porque não há nenhum sinal de massagem cardíaca, nada disso. Ele está desacordado, está desmaiado e foi retirado do carro com muito cuidado para que não haja problema de coluna, de contusão, caso ele tenha tido alguma fratura, alguma coisa desse tipo. Eu dizia, isso não aconteceu com o Ratzenberger ontem, que foi arrancado às pressas do cockpit do seu carro, porque na hora que ele bateu, quando os médicos, os comissários chegaram ao seu carro, os seus sinais vitais já eram muito fracos e ele precisava receber massagem cardíaca ali imediatamente. Isso não aconteceu com o Senna, ele está sendo imobilizado, vai ser colocado no helicóptero e vai para Bolonha. Tá certo, tá aí, o brasileiro vai ser colocado no helicóptero. Que coisa impressionante, um fim de semana trágico e muito triste para todos nós aqui em Imola, na Itália. Cláudio Kassug, eu quero ouvi-lo, meu caro Cláudio. Bom, a imagem que temos aqui no estúdio não permite um melhor julgamento, mas de qualquer forma fica a surpresa pelo fato de que Senna praticamente saiu reto. Repito, pela imagem que temos aqui não dá para distinguir e ver se houve algum problema mecânico a nível aerodinâmico, alguma coisa que tenha se soltado. Mas é a única explicação válida, Senna liderando a corrida, podendo fazer a trajetória que quisesse para a curva, não iria sair daquela forma sem um problema na Williams. Muito bem, muito bem. Vamos aguardar e daqui a pouco nós estaremos com detalhes e informações. O Flávio Gomes certamente vai atrás dessas informações e trazer para a gente também aqui da Rádio Jovem Pan de São Paulo, companheiro da Folha de São Paulo, conosco nesse trabalho. Flavinho vai obter mais informações, nós vamos continuar aqui, eu tenho a impressão que a corrida vai seguir, e claro que vai seguir, absolutamente normal, mas um acidente muito violento realmente
A saída da reta é a Tamburello, é a primeira curva, é uma curva perigosíssima. Chega-se com muita velocidade nessa curva, o impacto foi lateral. A minha expectativa aí é exatamente o meu otimismo aí em relação ao impacto que não foi frontal. O Ayrton conseguiu chocar o carro e bateu a lateral do carro. O carro bateu com a lateral do carro por inteiro no muro da Tamburello, né? E Gossato, meu Deus do céu, se há uma curva tão perigosa, por que não enche de pneu essa lateral aí? Por que não enche de pneu essa lateral? Nós tivemos tantos acidentes na Tamburello, tantos acidentes na Tamburello, e é muro direto aí, é muro direto. Sentíamos uma apreensão muito grande do Ayrton essa manhã, e de todos os pilotos, não só do Ayrton em relação à prova. Ontem uma decisão dos pilotos de não participar do final do treino, depois do impacto e do acidente que vitimou fatalmente o Ratzenberger. Olha só, tem um piloto rodando aí na pista, meu Deus do céu. É o Beretta da La Russe, que estava nos boxes e saiu dos boxes. Eu vi agora ele saindo dos boxes feito um maluco, parecia que não sabia o que estava acontecendo, e agora está levando uma dura do diretor de prova com toda razão, devia ser desclassificado. Perfeitamente. O Ayrton vai ser imediatamente colocado no helicóptero que já está na pista. O helicóptero já está na pista. É o mesmo helicóptero que levou ontem o Ratzenberger para o hospital de Bolonha. Esse helicóptero não vai aqui para o autódromo, não. É um helicóptero, é uma UTI, na verdade, esse helicóptero. Ele vai direto para o hospital de Bolonha, o brasileiro Ayrton Senna. Provavelmente o hospital Maggiore de Bolonha, onde os pilotos estão sendo atendidos nesse final de semana violentíssimo, esse final de semana gravíssimo que todos nós estamos vivendo aqui em Imola, na Itália. Final de semana que tivemos, ele continua ainda na pista sendo atendido. Por enquanto ele não foi removido para o helicóptero. Olha só, a parte de cima do macacão do brasileiro Ayrton Senna foi retirada. Foi retirada a parte de cima do macacão do brasileiro Ayrton Senna. Foi retirada a parte de cima do macacão do brasileiro. Ele continua sendo atendido pela equipe médica. Está sendo coberto o brasileiro Ayrton Senna e vai ser encaminhado para o helicóptero. A maca vai levá-lo para o hospital, para o helicóptero, para que seja posteriormente encaminhado ao hospital Maggiore de Bolonha. O Ayrton continua sendo atendido. Um impacto muito forte, um impacto violento demais, uma batida realmente muito forte do piloto do Brasil. Na curva Tamburello, que é a primeira curva do circuito aqui Dino Ferrari em Imola, na Itália. E houve um impacto nisso a cerca de 310 km por hora, uma velocidade muito próxima daquela que Ratzenberger bateu ontem, também no muro. O que não dá para entender nessas curvas tão velozes não é só o fato de não haver barreira de pneus e haver um muro de concreto, é o fato de que a área de escape ali, a área de brita, a área de grama, às vezes, é muito estreita onde o Rubinho bateu, é muito estreita onde o Ratzenberger bateu e é muito estreita onde o Ayrton bateu. Seria interessante se a TV italiana pudesse mostrar o videotape pela câmera instalada dentro do carro do Ayrton Senna. O Ayrton é um dos carros que está levando a mini câmera da Foca, e seria interessante a gente ver essa imagem para tentar saber o que aconteceu, porque ele foi direto, não houve tempo sequer de frear, e a sorte é que ele bateu de lado e não de frente. Se bate de frente, as consequências talvez fossem bem piores. A gente percebe aí a lateral inteira do carro do Ayrton Senna deteriorada, né? O carro acabou a lateral direita inteira, pegou uma parte do pico também, mas sempre pro lado direito do carro, Isso mostra que a batida, ela poderia... O Ayrton tentou, assim que chegou no muro, ele tentou girar o carro ainda e acabou batendo com a lateral do carro. Ainda não foi encaminhado para o helicóptero. O brasileiro Ayrton Senna continua sendo atendido na pista do circuito Dino e Enzo Ferrari. Uma expectativa muito grande. Aliás, essa pista aqui é marcada por violentos acidentes. Tivemos um acidente assim com o austríaco Gerhard Berger, que o carro inclusive pegou fogo do austríaco Gerhard Berger. Inteiramente incendiou-se o carro do austríaco Gerhard Berger e ele foi também retirado da pista diretamente para o hospital. E vamos aguardar aí. Agora a maca vai sendo retirada. A gente vê, a impressão que a gente vê, que a gente tem é de sangue, né? A impressão que a gente tem é de sangue no chão. A gente vai ver aí a retirada do brasileiro Ayrton Senna direto pelo helicóptero, que vai ser enviado para o hospital em Bolonha. Aí uma apreensão muito grande, uma correria muito grande de todos. Pede-se que
uma apreensão e uma correria muito grande para que o atendimento seja feito. Eu estou achando que está havendo aí realmente uma demora muito grande para a retirada do brasileiro. Pois não, meu caro Cláudio Kassug. Na verdade é um acidente cuja dinâmica, pelo menos por enquanto, se torna absolutamente inexplicável. Um problema mecânico, a habilidade de Senna está acima de qualquer discussão. Ele não poderia ter errado de uma forma tão primária. Quanto ao atendimento, me parece que está sendo feito da forma mais correta possível para colocá-lo no helicóptero somente agora com condições perfeitas para que ele não tenha nenhum problema nessa viagem até o centro de reanimação aí no autódromo mesmo, a UTI, ou então diretamente para o Hospital de Bolonha. Realmente fica uma grande dúvida em saber o que pode ter acontecido, que o acidente foi grave, isso é ponto pacífico. Muito bem, ele vai ser colocado dentro do helicóptero neste instante, está sendo colocado neste instante dentro do helicóptero o brasileiro Ayrton Senna e vai ser encaminhado ao Hospital Maggiore de Bolonha. Esse é o mesmo helicóptero que levou ontem o austríaco Roland Ratzenberger, é uma UTI, é um helicóptero que é uma UTI, 2 médicos vão entrar na parte traseira do helicóptero, nessa porta que está aberta, a porta vai ser fechada daqui a pouco, 2 médicos estarão entrando e vão dando atendimento até o hospital. Eles vão dando atendimento ao brasileiro até o hospital. Eu estive muito próximo ontem desse helicóptero, quando eu acompanhei o transporte do Ratzenberger, e é o mesmo helicóptero que levou ontem o Ratzenberger, vai levar o Ayrton para o hospital de Bolonha. Ele não vai ser atendido no centro médico, não. Com certeza ele não será atendido no centro médico do autódromo, deverá ser encaminhado diretamente ao hospital de Bolonha, em função da violência do acidente, do impacto do acidente que envolveu o brasileiro Ayrton Senna. Realmente, momentos de muita atenção de todos nós aqui no circuito Dino e Enzo Ferrari, em Imola, na Itália. Nós vamos rezar e muito para que nada de mais grave aconteça com o brasileiro, que ele consiga a sua recuperação. Essa é a nossa expectativa, é a expectativa de todo o Brasil. Um tricampeão do mundo de Fórmula 1, um grande ídolo do esporte brasileiro, bateu violentamente aqui em Imola, na Itália, quando liderava a prova. Mas nós todos aqui, numa única oração, uma corrente única, a gente vê aí o Mika Häkkinen transtornado, Mika Häkkinen realmente, e os pilotos também, todos transtornados em razão do acidente que envolveu o brasileiro Ayrton Senna. Vai sair o helicóptero já, vai deixar a pista o helicóptero já e vai se encaminhar para o hospital de Bolonha, aqui em Imola, aqui pertinho em Imola, 40 quilômetros de Imola, na Itália. O helicóptero está aguardando autorização para a decolagem, vai decolar já já o helicóptero, decola neste instante, exatamente às 14 horas e 33 minutos, 9 horas e 33 minutos numa manhã de domingo aí no Brasil, decola neste instante o helicóptero que vai levando o brasileiro Ayrton Senna para o hospital de Bolonha, aqui na Itália. Olha só, ele não vai para o hospital do autódromo absolutamente. Esse helicóptero irá para Bolonha. Olha a imagem da câmara do Schumacher, que está atrás do Ayrton. É a imagem da câmara do Schumacher que está atrás do Ayrton. Uma batida realmente muito violenta. Bateu com a lateral do carro. Ele tentou tirar. Ele acabou pagando. Ele bateu o bico do carro e conseguiu virar a lateral do carro para evitar proporções maiores no acidente, mas foi um impacto violentíssimo. Um impacto gravíssimo. Está aí agora a imagem dentro do carro. Não, da câmera, esse é o carro do Damon Hill. Damon Hill, exato, desculpem. Vamos ver a imagem. O Damon Hill que vinha atrás. Vinha exatamente na 4ª colocação. Vinha atrás do austríaco Gerhard Berger, que era o 3º colocado na prova. Realmente, momentos de muita atenção, momentos de muita expectativa para todos nós aqui em Imola, na Itália, mas resta realmente rezarem muito, uma oração única. Eu peço a todos aqueles que estão ouvindo, a Jovem Pan, a todos os brasileiros, aqueles amantes do esporte, amantes do automobilismo, amantes da Fórmula 1, vamos rezar e muito para que o Ayrton Senna se recupere. Vamos torcer demais para uma recuperação do brasileiro que sofreu um acidente violentíssimo por aqui. Cláudio Kassug, queria que você falasse agora, Cláudio, com toda a sua bagagem, com toda a sua experiência, um fim de semana terrível
para todos nós aqui. Cláudio, um fim de semana muito difícil para a Fórmula 1. Cláudio Katsug. E um fim de semana que, na verdade, questiona até mesmo uma série de coisas relativas à Fórmula 1. E você e o Flavinho foram muito felizes naquela série de entrevistas feitas antes da corrida, algumas ontem, exatamente enfocando esse sentido e essa observação quanto à segurança de carros e à segurança do circuito. Até o momento, eu continuo acreditando, a televisão continua repetindo a parte do acidente, continuo acreditando num claro problema mecânico no carro de Senna. E não deixa de ser curioso que esse carro que Senna tanto quis guiar, há 2 anos ele queria realmente estar na Williams, tenha apresentado um problema de tamanha gravidade. Eu, repito, excluo da forma mais absoluta a possibilidade de um erro de Senna. Só se por qualquer razão, naquele momento, Senna tivesse, antes da batida, perdido o conhecimento e aí então se justificaria ele sair reto. Mas como ele ainda tentou evitar o impacto frontal, é claro que essa hipótese não tem valor, não tem cabimento. Então, a única explicação possível é realmente um problema mecânico. E aí, até que não venha uma declaração oficial da equipe Williams-Renault, todas as suposições são possíveis, desde o travamento de um acelerador, desde um problema na direção, enfim, de qualquer coisa que possa ter provocado um problema mecânico. E agora, quando se vê todo esse trabalho que está sendo realizado, inclusive naquele que é o grid provisório, eu me pergunto e me questiono se haveria realmente ambiente para se disputar hoje esse grande prêmio. É verdade, Cláudio, é verdade. Realmente, uma coisa muito triste, o carro do brasileiro vai sendo encaminhado agora ao box da Williams, vai chegando nesse instante no box da Williams, sendo transportado o carro da Williams, o carro número 2 do brasileiro Ayrton Senna. Uma batida muito forte, muito violenta. Ele foi transportado para o hospital em Bolonha. Nesse instante, deve já estar praticamente chegando no hospital em Bolonha, porque é um voo muito rápido para o hospital de Bolonha, uma cidade a 40 quilômetros daqui. E eu peço aí a todos que rezem muito. Vamos orar bastante aí realmente para que o Ayrton passe por essa, né? Que o Ayrton se salve de um acidente muito violento. Todos nós sentimos aqui, estamos sentindo, e é impossível não sentir uma emoção muito grande nesse instante, porque trata-se de um dos maiores ídolos do esporte no Brasil em todos os tempos, que sofreu um grandíssimo acidente aqui em Imola, na Itália. E em função desse grande acidente que sofreu, eu tenho certeza que o Brasil inteiro está unido agora pedindo a recuperação do brasileiro. Pouco importa o que houve, O que importa a partir de agora é a união de todos nós para que possamos pedir a recuperação do piloto brasileiro. Oramos muito para um ser muito superior a todos nós para a recuperação do piloto brasileiro. É exatamente isso o que importa, né? Um acidente muito grave, a prova vai continuar aqui em Imola, vamos ter uma nova largada. Vamos ver, o Flávio está chegando ali lá de baixo. Deixa eu ver novas informações do Flávio Gomes. Flávio que foi buscar informações. Fala, Flávio. Bom, Nilson, a única informação oficial até agora é de que a corrida vai ser reiniciada daqui a 10 minutos com 53 voltas para serem completadas. O Ayrton Senna foi levado para Bolonha, o Hospital Maggiore, e lá ele vai receber o atendimento e nós não temos ainda informações sobre o seu estado de saúde. Vai ser dada a largada no Grande Prêmio de San Marino. Sinal vermelho. Atenção, sinal verde. Dada a largada no Grande Prêmio de San Marino. Força Ayrton. Vem Schumacher para tentar dividir com o piloto brasileiro. Olha uma batida. Já no início, uma batida violentíssima. Bateu violentamente. Na saída, Ayrton Senna vai na ponta. Mas já tivemos um piloto ali perdendo parte do carro, Cândido. Exatamente, um piloto da Lotus me pareceu o Lamy. Parada a corrida. Me pareceu o Lamy juntamente com o carro da Benetton. O Leto e parece-me que é o Lamy. É o Lamy. O Lamy e o Leto, eles se encontraram, se beijaram. Aliás, alguém ali saiu completamente da trajetória, veio para o lado de dentro, procurando o lado limpo da pista. Olha o carro do Leto, ficou inteiramente destruído, uma batida fortíssima. E olha o que está passando de gasolina, não é brincadeira, hein, Cândido? Exatamente, tem que ter bandeira vermelha. Parada a corrida. Tem que ter
bandeira verde, recomeça a competição, ouvintes do Brasil, Imola na Itália. Ayrton Senna vai segurando o Schumacher, Berger vai tentando distanciar-se agora de Damon Hill. Damon Hill mantém o seu posicionamento, Fred se forçando. Ayrton Senna liderando a competição, vai chegar agora na Piratela. O piloto do Brasil vai acelerando forte, acelere a sua emoção na Bandeirantes. Senna vai buscando a Piratela, depois de 5 voltas, liderança da competição para o piloto brasileiro Ayrton Senna. Schumacher vai acompanhando a distância, a 556 milésimos do piloto brasileiro. Senna contornando outra vez a variante alta, vai fazer a sua passagem pela Rivaz, o piloto do Brasil, vai para a complementação da sexta volta, Ayrton Senna, liderança da prova para o brasileiro, acelera Ayrton. Senna vai tentando distanciar-se agora de Schumacher, Schumacher pisando mais forte, diferença de 556 milésimos. Deixamos nesta passagem depois da sexta volta, se aumenta ou se estabiliza a diferença. Schumacher pisando forte, Ayrton vai para a complementação da sexta volta do Grande Prêmio de San Marino, vai fazer a sua passagem outra vez pela reta principal, depois de contornar a Rivaz, chegando, vem para a variante baixa. Ayrton Senna do Brasil liderando a competição. Christian Fittipaldi já ganhou 2 posições, mas Schumacher vai forçando o Cândido. Exatamente, Schumacher vai forçando. Vamos esperar a passagem aqui. Por enquanto a diferença do computador 0.556. Agora passa Ayrton, sexta volta, a diferença aumentou. Passou para 0.682, embora não vise. Olha aí. E outra batida. Olha aí. Batida violenta é o Ayrton. É o Ayrton. É Ayrton Senna batendo e batendo forte o piloto brasileiro. Bateu forte Ayrton Senna. Exatamente na saída ali na Villeneuve. Continua no carro o piloto brasileiro, Cândido. Exatamente, uma pancada fortíssima de Ayrton Senna, que liderava a prova. Bandeira amarela, nós teremos outra vez a presença do safety car. Olha, essa corrida já estava sendo mostrada com antecedência. Senna continua no interior do carro. Vamos ver se está tudo bem com o piloto brasileiro. Exatamente, ele perdeu a roda de trás. Vamos acompanhar realmente a chegada do primeiro socorro para Ayrton Senna. Vamos marcar o tempo. Até agora, Ayrton não foi socorrido. Agora vem alguém com o extintor lá e demora muito esse atendimento para o piloto brasileiro Ayrton Senna. Ele está dentro do carro, imóvel, sem o pico de acesso do carro. Ele já está mexendo a cabeça, tudo bem. Está consciente o brasileiro. Olha que assustou, hein? Uma cena que realmente assustou. Ele mexeu, já moveu a cabeça, o que nos tranquilizou. Mas foi uma pegada fortíssima. Olha o que destruiu a lateral do seu carro, da Williams. O Senna continua parado no interior do carro, já moveu a cabeça, o que parece está tudo bem com o piloto do Brasil. Vamos ouvir daqui a pouquinho o Cândido Garcia com mais informações. Uma batida violentíssima. Olha, esse Grande Prêmio de San Marino está uma coisa impressionante, hein? Coisa impressionante. E olha que ele chegou fortíssimo ali, passou reto e bateu quase de frente, hein? Bateu quase de frente o piloto brasileiro Ayrton Senna. Muito bem, o Ayrton Senna nesse momento vai ser colocado no helicóptero, segue diretamente para o hospital, depois dessa batida violentíssima ali na curva Tamburello. Preocupação, tensão, todo mundo apreensivo com o estado de saúde do piloto brasileiro Ayrton Senna, que vai sendo retirado nesse momento da pista do autódromo Enzo e Dino Ferrari em Imola, na Itália. O atendimento foi demorado naquele ponto, os médicos procuraram retirá-lo com todo cuidado para a preservação da coluna cervical, e nesse ponto o Ayrton vai sendo retirado agora de helicóptero desse autódromo de Imola, na Itália. Realmente um final de semana trágico, dramático na Fórmula 1. Vamos torcer, vamos pedir a Deus para que tudo esteja bem com o nosso tricampeão mundial Ayrton Senna. E quando para o coração, vocês cercaram ali da maneira que foi possível a médica responsável pelo caso, e o Cândido Garcia estava junto, e foi assim na Bandeirantes. Gerton. Pois não. E atenção, neste momento a médica Maria Tereza Fiandri, do Hospital Maggiore de Bolonha, comunica oficialmente: o brasileiro Ayrton Senna da Silva está morto. Grande perda para a Fórmula 1, grande perda para o esporte brasileiro. Agora é oficial a informação da médica Maria Tereza Fiandri, do Hospital Maggiore de Bolonha. Ayrton Senna da Silva realmente está morto. Cândido Garcia, direto de Bolonha. Exatamente, a palavra agora da doutora Maria Tereza Fiandri, que nós trazemos confirmando a morte do piloto brasileiro. Purtroppo estremamente negativa, quello che vi avevo detto prima sulla base di una diagnosi clinica è stato confermato dall'elettroencefalogramma. C'è un silenzio elettrico, l'elettroencefalogramma è piatto. Foi o momento em que primeiro Tony José, né, ele dá a manchete, chama o Cândido, e ali naquele momento a
história de todos vocês que estavam ali mudou. A história da Fórmula 1 mudou. O corpo do piloto Ayrton Senna chega ao Brasil na quarta-feira às 5h50 da manhã. Apesar dos esforços do governo brasileiro para tentar trazer o corpo do tricampeão mundial de Fórmula 1 o mais rápido possível, as autoridades italianas só vão liberar o corpo depois da autópsia que acontecerá amanhã cedo. A embaixada brasileira vai fretar um avião de Bolonha para Paris, de onde um voo da Varig às 11h20 da noite, horário local, o corpo será transportado para São Paulo. O presidente Itamar Franco informou através do porta-voz Fernando Costa que, se a família de Ayrton Senna desejar, o governo brasileiro vai financiar todo o traslado do corpo. O Ministério da Aeronáutica também fará uma homenagem ao piloto Ayrton Senna. Na descida do corpo no aeroporto de Guarulhos, uma ala da Polícia da Aeronáutica irá recebê-lo e depois a Esquadrilha da Fumaça vai acompanhar todo o cortejo e vai desenhar um coração de fumaça no ar. De Brasília, Renata Veríssimo, Rede Bandeirantes de Rádio. Exatamente, a doutora Maria Tereza Piante, que foi uma das responsáveis pelo atendimento, veio aqui à sala de imprensa e comunicou o fato às 18h40, hora de Bolonha. Também cessou a atividade cardíaca do piloto Ayrton Senna, que já estava com a sua atividade cerebral encerrada. Ele vivia ainda com aparelhos e às 18h40, então, foi decretada oficialmente a morte pelos médicos que assistem a Ayrton Senna. Momento de muita tristeza, torcedores que chegam aqui, torcedores da Itália, com lágrimas, trazendo solidariedade para os amigos, para os brasileiros, e procuram inclusive saber mais detalhes da morte de Ayrton Senna. Na realidade, o Ayrton Senna viveu durante 14 anos neste mundo da Fórmula 1. Nascido no dia 21 de março de 1960, completou, portanto, 34 anos de idade no último mês de março. Ele estreou na equipe Toleman em 1984, onde obteve o segundo lugar no Grande Prêmio de Mônaco. Depois se transferiu para a equipe Lotus, onde obteve as suas duas primeiras vitórias em Portugal e na Bélgica, e a seguir foi tricampeão correndo pela McLaren. Na década de 80 ele conquistou os 3 títulos como piloto da McLaren, e no começo deste ano, em janeiro, ele acabou se transferindo para a equipe Williams, substituindo o francês Alain Prost. Ayrton Senna, que não chegou a marcar pontos nas 2 primeiras provas desse ano, sofre esse acidente fatal, perde a vida na sua terceira participação pela Williams aqui no Grande Prêmio de San Marino. Foi um currículo vitorioso, com 41 vitórias ao longo de 14 anos da Fórmula 1, 3 títulos mundiais, e por 65 vezes Ayrton Senna conseguiu a pole. Inclusive, neste treinamento da semana que antecedeu o fatídico Grande Prêmio de San Marino, ele conseguiu a sua pole número 65. A doutora Maria Tereza Fian já fez o anúncio oficial, e agora, neste momento, ela está atendendo a televisão italiana, a RAI, e já nós vamos trazer a palavra da médica que anunciou oficialmente aqui para a imprensa internacional a parada também da atividade cardíaca do piloto brasileiro Ayrton Senna. Já nós voltamos, Tony. São 14h12 em São Paulo. Realmente, agora é oficial. Infelizmente, faleceu Ayrton Senna. Comunicado oficial foi divulgado há pouco no Hospital Maggiore, em Bolônia, pela doutora Maria Tereza Fiandi. Cândido Garcia trará mais detalhes já sobre a morte do brasileiro Ayrton Senna. Agora, diretamente do prédio, de frente ao prédio da família Senna, aqui em São Paulo, a repórter Vera Lúcia. E no exato momento em que os veículos de comunicação anunciavam oficialmente a morte de Ayrton Senna, as pessoas que estão aqui junto ao prédio da família, na rua Doutor José Manuel, no bairro do Pacaembu, começaram a chorar. Uma tristeza muito grande tomou conta de todo mundo, que apesar da anunciada morte cerebral já há algum tempo, de repente fica aquela esperança, né? A esperança de um milagre qualquer. Mas agora é oficial, Ayrton Senna está morto. E uma das pessoas mais comovidas aqui é o Edinaldo, que é o porteiro do prédio aqui onde morava o Ayrton Senna, onde mora toda a sua família. Edinaldo, como é que foi? Eu não sei, eu não posso nem explicar que ele estava... Você tá muito triste. Estou muito triste com essa notícia, então, eu não dou para me conformar pelo fato que um grande brasileiro nosso ir embora assim desse jeito. Eu acho que é uma coisa muito simpática, uma coisa que sempre nós adorávamos. Ayrton, todo mundo sentava na televisão, com o maior prazer para assistir Ayrton Senna. Então é uma coisa que a gente não pode nem inventar alguma coisa, né?
Muito bem, Vinícius França, nós já estamos nos preparando para a viagem até Paris. Nesse momento, o corpo de Ayrton Senna está deixando a cidade de Molonha num voo fretado pelos familiares do piloto brasileiro, e nesse voo estão apenas 5 pessoas, exatamente César Lemos, que pertence ao escritório de São Paulo, da empresa de Ayrton Senna Promoções, a assessora do piloto Beatriz Assunção, o jornalista Galvão Bueno, que era amigo pessoal, amigo particular de Ayrton Senna, e esse traslado começa também acompanhado pelos diplomatas brasileiros que cuidaram de todo o processo para emissão da documentação necessária ao traslado. Exatamente, esse traslado será feito em 2 etapas. Essa primeira etapa num voo fretado de Bolonha até o aeroporto Charles de Gaulle em Paris, e depois, a partir das 23 horas e 20 minutos, o traslado será em avião normal de carreira da Varig, deixando o aeroporto Charles de Gaulle e chegando a Cumbica por volta de 6 horas da manhã de quarta-feira, já que a escala que esse voo faria no Galeão, no Rio de Janeiro, acabou sendo cancelada para que o traslado viesse a acontecer diretamente da capital francesa para a cidade de São Paulo. A liberação do corpo aconteceu antes do horário previsto no Instituto Médico Legal, já que depois da autópsia realizada esta manhã, os diplomatas brasileiros tentaram agilizar a emissão do passaporte mortuário, que é um documento que acompanha o corpo de Ayrton Senna. Agora, existe um processo já aberto aqui pela Procuradoria-Geral de Bolonha e também a pedido do próprio presidente da República da Itália. O autódromo Enzo Dino Ferrari está interditado desde segunda-feira. O carro de Ayrton Senna, bem como o seu capacete, confiscados pela justiça italiana, e depois da autópsia de hoje começam a surgir as informações. Ayrton teve afundamento da base do crânio, várias fraturas na cabeça, teve inclusive algumas paradas cardíacas e morte súbita no momento do choque. Então Ayrton morreu na pista e depois, através de massagens artificiais e de equipamentos apropriados, houve a ressuscitação. Ayrton voltou a respirar depois de uma traquetomia feita na própria pista e foi transportado de helicóptero para o Hospital Maggiore, onde a sua morte foi anunciada somente na noite de domingo às 18 horas e 40 minutos. Isso tudo está provocando muita polêmica em razão desse processo aberto, desse inquérito, já que os administradores do autódromo e principalmente o médico responsável do autódromo, Dr. Giovanni Piana, serão chamados pela justiça para prestar declarações, depoimentos, bem como o diretor de largada, Roland Brusserelli, porque a legislação italiana é clara. No caso de morte na pista, a corrida não pode continuar, a corrida é cancelada, mesmo acontecendo em se tratando de treinamento. No sábado, Ratzenberger fraturou o pescoço, não conseguiu reanimar a sua respiração e saiu morto da pista, e o treino prosseguiu. Depois, no domingo, a morte de Ayrton Senna, e também o treino, a corrida teve a sua sequência normal depois do piloto brasileiro ser removido para o Hospital Maggiore. Então, isso implica numa fraude, e a legislação italiana é muito clara nesse sentido. Por isso, os responsáveis pela sequência do Grande Prêmio de San Marino, principalmente o médico que autorizou, dizendo que Ayrton ainda tinha vida, poderão ser responsabilizados nesse inquérito que começa a ser o grande assunto da Fórmula 1. Fórmula 1 que amanhã também tem uma reunião marcada na sua sede em Paris, quando o Max Moser deve anunciar novas medidas de segurança e fazendo também uma reavaliação de todo o regulamento em função das tragédias que aconteceram no último fim de semana aqui na Itália. Cândido Garcia, Rede Bandeirantes de Rádio. Ok, Antônio Celso, no exato momento em que o Exército Brasileiro vai disparando a salva de 21 tiros em homenagem a Ayrton Senna. O caixão já está sobre o caminhão do Corpo de Bombeiros, já deixou a Assembleia Legislativa. Mas aqui em cima, rapidinho, vamos acionar o companheiro Ricardo Capriotti. Neste instante, o caixão com o corpo do piloto Ayrton Senna está sendo preso ao carro do Corpo de Bombeiros. A bandeira chega também nesse instante, começa a ser desfraldada. O caixão com o corpo do piloto Ayrton Senna está coberto por pétalas de rosas, e cerca ali de 9 bombeiros vão agora desfraldando a bandeira do Brasil
para poder cobrir o caixão do piloto Ayrton Senna. Muita emoção também, muita comoção nesses momentos finais em que o piloto Ayrton Senna permanece aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O Exército realizando a sua homenagem com a salva de 21 tiros de canhão e muitos helicópteros sobrevoando a Assembleia Legislativa. Um espetáculo até que chama bastante atenção pelo número excessivo de helicópteros que sobrevoam, inclusive o helicóptero vermelho e branco da Rede Bandeirantes de Rádio e também do Bradesco. Nesse instante, o caixão coberto com a bandeira do Brasil, alguns bombeiros vão descendo ali do caixão, já tudo acertado para que o caminhão possa deixar aqui à frente o hall monumental da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Começa assim o último trajeto do campeão Ayrton Senna, um caminho de saudade de cerca de 18 quilômetros, desde aqui a Assembleia Legislativa, no Parque de Ibirapuera, até o cemitério do Morumbi. As avenidas por onde passará o féretro já começa a passar agora, dentro de mais alguns minutos, pela Pedro Álvares Cabral. Estão tomadas por populares, é o caso da Avenida Brasil, que será o segundo corredor que a viatura do Corpo de Bombeiros vai ganhar após cruzar a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. São populares tensos, são populares chorosos, são populares que acenam as bandeiras do Brasil, são milhares e milhares de bandeiras do Brasil, são populares que aplaudem a passagem do corpo de Ayrton Senna. Faz sol em São Paulo, que tem o céu azul e uma temperatura agora de 23 graus. Bem, por onde vai passando a viatura do Corpo de Bombeiros, levando o féretro Ayrton Senna, papéis picados são jogados nos edifícios, bandeiras são esticadas, bandeiras do Brasil, bandeiras verde e amarela, bandeiras pretas, significando o luto em que se encontra o país com a morte desse jovem piloto. E olha, a gente tem uma impressão de que vai ser muito difícil a Polícia Militar conseguir conter a população que está indo. Um curso imenso aqui na Avenida Brasil, já ganhando a Avenida Eusébio Matoso, tentando chegar até as proximidades do cemitério do Morumbi. Vai ser muito difícil conter essa população que está se dirigindo aí ao cemitério do Morumbi. Temos a impressão, inclusive, que a Polícia Militar já deve ter percebido essa dificuldade que pode ocorrer e ter mandado algum tipo de reforço. Mas continua impressionante o que se vê pelas ruas de São Paulo. As pessoas não arredam pé da avenida, pessoas chorando, mas é uma coisa incrível, impressionante, nunca vista, eu acho que na cidade de São Paulo, nem quando do desaparecimento do presidente Tancredo Neves. Eu acho que ficou muito aquém das homenagens prestadas ao presidente Tancredo Neves, pelo menos aqui na cidade de São Paulo. Ele era parte da gente, ele era criança, ele era a favela, ele era o Morumbi, ele era o Brasil, ele era o mundo, ele era o Japão, ele era a cena. Ele era tudo que a gente gostava de se espelhar, pela exatidão, pelo respeito, pela seriedade, pelo profissionalismo, pela dedicação, pelo empenho, pelas suas condições de vida. Era a cena. Mas o tempo passava, nada, momentos, nossa, vidas inteiras, eternidades inteiras. Quanto tempo e absolutamente nada, até que veio a notícia. Ele estava muito mal, bem mal, mas nós ainda tínhamos esperança, um menino imortal. Vai aí, menino, vai, garoto, sai desta, garoto, nós estamos com você, menino, estamos com você, garoto. Mas o garoto nos deixou. Veio a notícia, Senna estava morto. É de morte cerebral. Senna nos deixou
Sua família chora. O Brasil é sua família. Todo o Brasil é sua família. Dói. Dói. Todos nós choramos. E como choramos, a sua morte. Foi o único pedido que ele não atendeu. Se mexe, menino. Ele não se mexeu. Mexeram os corações do mundo inteiro, principalmente de nós, brasileiros, que hoje vemos o nosso Brasil bem menor. São lágrimas que nunca irão passar, como Senna também nunca vai passar. Menino, quem sabe agora você subiu empunhando a nossa bandeira. Quem sabe você bateu um novo recorde, subindo diretamente em alta velocidade ao reino do Senhor. Adeus, Senna. Adeus. O Brasil ficou bem menor, muito menor, sem você, mais pequenino agora. Adeus, Senna. Já não estaremos mais com você no seu automóvel. Já não estaremos mais com você segurando a nossa bandeira. Mas tenho certeza, você estará com todos nós, dando esta lição de vida que você nos deu. Adeus, garoto. Adeus, menino. Adeus, Ayrton Senna. Até um dia, se Deus quiser, e que nós possamos um dia ir aonde você está, porque um homem como você só pode estar agora no reino do Senhor. Adeus, Senna. Gil Gomes, aqui, agora. 21 de março, 1960. Maternidade São Paulo, bairro de Cerqueira César, aqui, capital paulista. Neste dia 21 de março de 1960, na maternidade São Paulo, nascia Ayrton Senna da Silva, filho de Milton Guirado Teodoro da Silva e Dona Neide Joana Senna da Silva. A mãe de Senna era neta de imigrantes italianos e o seu pai era filho de uma espanhola com um paulista. Ayrton, desde pequeno, despertou a atenção pelo automobilismo. Morou no Jardim São Paulo dos 4 aos 12 anos de idade, mudando depois para o Tremembé, que não fica muito longe, é tudo Zona Norte. E foi o pai que montou o primeiro kart de Ayrton Senna, quando ele estava com 4 anos e com um motor de máquina de cortar grama. Vocês sabiam disso? O pai de Senna montou o primeiro kart para o Ayrton quando ele estava com 4 anos e com um motor de máquina de cortar grama. Aos 9 anos, Senna já conduzia jipes pelas estradas dentro das propriedades rurais do seu Milton. As competições oficiais começaram nas provas de kart aos 13 anos de idade. A sua primeira vitória oficial aconteceu na primeira prova oficial no kart de que participou. Na primeira prova oficial de kart que ele participou, ele já ganhou. A sua primeira vitória oficial foi na prova, a primeira prova que ele participou de kart. Em julho de 73, no kartódromo de Interlagos. Foi a primeira vez que ele participou de uma prova oficial e na primeira vez ganhou. Ele foi campeão brasileiro de kart em 78, 79 e 80.
No Mundial de Kart realizado em 1979 em Estoril, Ayrton usou pela primeira vez o capacete amarelo, que se tornou sua marca registrada nas pistas. Em 1981, começou a competir na Europa, ganhando o campeonato inglês de Fórmula Ford 1600. Em 1982, Ayrton foi campeão europeu e britânico de Fórmula Ford 2000. Nessa época, adotou o nome de solteira da mãe, Senna, pois Silva é um nome bastante comum no Brasil. Então ele preferiu usar o Senna da mãe e o Ayrton. Em 1983, Senna venceu o campeonato inglês de Fórmula 3 e, no mesmo ano, realizou os seus primeiros testes com um carro de Fórmula 1. Em poucas voltas, Senna já tinha igualado o tempo de Jonathan Palmer, o piloto de testes da Williams. Sim, nos seus primeiros testes com um carro de Fórmula 1, em poucas voltas, ele já igualou o tempo de Jonathan Palmer, o piloto de testes da Williams. Também realizou testes para a McLaren, onde Senna impressionou o chefe da equipe, Ron Dennis. Ron Dennis ficou impressionado com aquele piloto que veio fazer testes na McLaren. No final de 1983, mesmo antes de sua estreia na Fórmula 1, Ayrton já gozava de grande prestígio. Seu desempenho impulsionou sua ascensão à Fórmula 1, fazendo sua primeira aparição na categoria no Grande Prêmio do Brasil de 1984 pela equipe Toleman Hart. Em sua primeira temporada, Senna pontuou em 5 corridas, fechando o ano com 13 pontos e a 9ª posição na classificação geral dos pilotos. No ano seguinte, 85, ingressou na Lotus Renault, pela qual venceu 6 grandes prêmios ao longo de 3 temporadas. Em 1988, Senna juntou-se ao francês Alain Prost na McLaren Honda, com o qual teve grande rivalidade. Senna venceu 8 etapas daquela temporada e sagrou-se campeão mundial pela primeira vez. 1988. Após a polêmica final de 1989 com Prost, que resultou na 2ª colocação do torneio, ele retomou o título em 1990, vencendo novamente na temporada seguinte e tornando-se o piloto mais jovem a conquistar um tricampeonato na Fórmula 1. Em 1993, Senna foi vice-campeão, vencendo 5 corridas. Transferiu-se para a Williams em 94, onde disputou apenas 3 etapas, a última sendo o Grande Prêmio de San Marino. 1º de maio, 1994, Imola, Itália, Grande Prêmio de San Marino. 1º de maio de 1994, Imola, Itália. Senna, tricampeão mundial, estava no auge da carreira. Senna chegou a San Marino não só com necessidade de vencer, mas também de pontuar pela primeira vez no ano. O campeonato era liderado pelo jovem alemão Michael Schumacher e tinha outro brasileiro, o novato Rubens Barrichello, na 2ª colocação. Damon Hill, companheiro de Ayrton Senna na Williams, era o 3º. O final de semana de Imola começou com um grande choque. Na sexta-feira, durante a primeira sessão de classificação,
a Jordan de Barrichello subiu na zebra da curva a 250 km por hora e foi lançada para o ar até bater com a barreira de pneus e capotar na pista. Rubinho ficou inconsciente, teve o nariz quebrado e o braço engessado. Esse foi o primeiro choque dos 3 dias em San Marino. Sábado, no dia seguinte, sábado, chegou sábado de mais classificações. Barrichello respondia positivamente e já havia sido liberado do hospital. Quando o temor diminuiu, mais um acidente abalaria o mundo da Fórmula 1 no sábado. O estreante Roland Ratzenberger viu a asa direita do carro colapsar a cerca de 300 quilômetros. Imagina o que o Ratzenberger vê a asa direita do carro colapsar a 300 por hora, 300 km por hora. O austríaco de 34 anos não teve a mínima chance. O carro explodiu contra o muro. As lesões cerebrais foram fatais. A morte de Ratzenberger abalou Senna. O brasileiro queria condições mais seguras para a corrida em Imola e decidiu homenagear o piloto morto no sábado, caso conquistasse a vitória. Com a pole position na prova, Ayrton balançaria uma bandeira da Áustria se fosse o primeiro a cruzar a linha de chegada de San Marino. Já no início da prova, um acidente causou uma pausa na prova, conhecido como safety car. Retomada a corrida, Senna atingiu uma distância de meio segundo para o segundo colocado, Michael Schumacher, da Benetton. No giro seguinte, a barra de direção do carro de Ayrton Senna não respondia aos comandos do piloto. E ao invés de fazer a curva Tamborello, ele segue reto na curva. Nessas alturas, ele conseguiu diminuir de 306 para 210 km por hora. Mas assim, no que ele não consegue fazer a curva, ele atinge com força a barreira de pneus. A Williams destruiu. Senna aparece com o pescoço caído para o lado e imóvel. A corrida é paralisada e ele recebe o atendimento médico-chefe, o atendimento do médico-chefe da Fórmula 1, Sid Watkins. Sid disse que ele estava sereno. Eu levantei suas pálpebras e estava claro, por suas pupilas, que ele teve um ferimento maciço no cérebro. Nós o tiramos do cockpit e o pusemos no chão. Eu senti sua alma, sinceramente, partir naquele momento, disse o neurocirurgião. Os primeiros socorros foram feitos ainda na pista. Após ser removido do carro, Ayrton Senna foi levado de helicóptero para o Hospital Maggiore, em Bolonha. Nesse momento, eu queria que vocês acompanhassem a entrevista que Galvão Bueno deu a Igor e David Jones no podcast Flau Sport Clube. Estava narrando. Exato. O acidente não era de um piloto, era de um ídolo brasileiro. Ele e Pelé foram os maiores que nós tivemos. Né? Facilmente. Ele era o nosso herói das manhãs de domingo. E era mais do que um amigo, era um irmão mais novo. Tinha um contato pessoal maneiro. Nosso relacionamento começou com uma amizade, foi crescendo, as famílias ficando amigas. E então você narrar a morte do irmão é duro. Uhum. É muito duro. Foi uma coisa muito dura, muito sofrida. Eu umas 3 vezes pedi para o Reginaldo, segura aí, ó, saía da cabine para dar uma respirada, porque é evidente que dá para perceber pelos procedimentos, tem procedimentos, né? Pela sequência dos procedimentos, de que a coisa era muito grave. Eu me lembro duas frases que eu não consigo me esquecer,
que foi quando bateu, ele disse, Senna bateu forte. A frase foi exatamente essa. E depois, quando o helicóptero decola, que eu disse, meu irmão, seja forte. Vai com Deus, mas seja forte. Você tem um país rezando por você. Senna vem para completar a 6ª volta. Passa rasgando na reta Ayrton Senna, 6 voltas completadas. Aí ele tenta fazer falar mais alto o seu motor Renault em relação ao motor Ford. É a parte de maior velocidade, eles vão atingir aos 330 km por hora. Senna bateu forte. Senna escapou e bateu muito forte. Ele vinha em primeiro, escapou e bateu muito forte. Demora para chegar ao socorro, uma demora absurda. O helicóptero vai. Aí vai. Leva a nossa oração, a nossa fé, a nossa reza. Horas depois, às 18h40, no horário da Itália, a morte de Ayrton Senna é confirmada. Segundo a autópsia, uma parte da suspensão do carro perfurou o capacete e o crânio de Senna, o que causou morte instantânea às 14h17 no horário de Imola. O corpo de Ayrton Senna chegou a São Paulo no dia 4 de maio. O cortejo foi do aeroporto de Guarulhos até a Assembleia Legislativa de São Paulo e contou com um velório de quase 24 horas. Cerca de 2 milhões de pessoas estiveram presentes no trecho final da Assembleia até o cemitério do Morumbi, onde Ayrton Senna foi enterrado com honras de chefe de Estado. E é homenageado até hoje, 30 anos depois. Nesta quarta-feira, completam-se 3 décadas do fatídico dia. Hoje, próximo ao circuito onde ficava a Tamburello, uma escultura de bronze presta reverência a Senna. Inaugurada em 1º de maio de 2014, em festival que marcou os 20 anos da morte, ela é visitada por fãs de todos os cantos do mundo, que se aproximam para tocar, fotografar ou prestar homenagens, como fez o admirador no último dia 21 de abril, ao deixar um capacete especial ao lado da estátua do ídolo. Senna deixa um legado de perseverança e determinação, como nesse depoimento que deu ao programa do então apresentador João Dória. A todos vocês que assistiram esse programa e que já viram tantas outras entrevistas minhas, seja o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, a criança ou o adolescente, talvez eu tenha passado muitas realizações, muitos desafios, muitos sonhos de uma vida maravilhosa, uma vida de sucesso, uma vida de diversões. E eu realmente sou privilegiado, eu sempre tive uma vida muito boa. Mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória na vida, não vitória com o piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá.
vocês é emocionante. E sabe que eu sempre tive na vida que uma das grandes qualidades que um ser humano tem é isso que ele acabou de falar: determinação. Você tem que ter determinação, você tem que ter foco. Não adianta, sabe, uma pessoa querer alguma coisa, mas não fazer por merecer, por não chegar lá. Você vai encontrar obstáculos, vai encontrar pedras no caminho, vai encontrar dificuldades, mas você tem que ter foco, tem que ter decisão, tem que ter determinação, porque do contrário você não sai, né? Só fica sonhando, pensando, querendo, mas não vai realizar assim nunca. Eu fiz questão de hoje, gente, nesse grande momento que nós vivemos aqui na Vila Paulista, eu fiz questão absoluta, de junto com aquele povo, aqueles aposentados, né? Aquelas milhares de pessoas, prestar uma homenagem também a ele. Eu não poderia nunca deixar, né, de fazer essa homenagem a ele. Eu que no rádio, né, desde o momento em que ele morreu, e todos os anos que passa a morte dele, nós fazemos questão de registrar. E como hoje, né, principalmente hoje, fazendo uma carta da saudade especial de 30 anos sem Ayrton Senna. Você tinha compromisso, denunciou aqui um compromisso que estava sendo concluído, mas agora está aí, a Paulista está fechada. Antes de nós caminharmos para a Justiça Federal, meu amigo Medeiros, eu peço licença a você e tenho certeza que todos aqui vão se solidarizar a mim nessa homenagem, muito merecida, nessa homenagem a um grande brasileiro, nessa homenagem. Há 30 anos ele perdia sua vida numa pista de corrida. Ele que orgulhou tanto o nosso país com tantas vitórias. A mesma luta que nós estamos vendo aqui, víamos ele nas pistas de corrida. Um lutador, ele não entregava os pontos, ele ia até o fim, nem que fosse para colocar a vida em risco, como de fato acabou colocando no governo. Ele vai receber uma salva de palmas de todos nós. Aquilo que ele representou e representa para nós. Essa mesma luta que estamos aqui é como se nós víssemos a luta dele nas pistas de corrida, sempre com muita raça, com muita gana. É a luta que nós estamos fazendo. Gente, mais uma vez, uma salva de palmas a Ayrton Senna, salva de palmas e um viva Ayrton Senna! 30 anos da sua morte. Nesse momento, Medeiros, onde o grande poeta me diga que você não morreu, você não morreu. Você que alegrou nossas vidas nas manhãs de domingo e as corridas, que você venceu.